ficava doido pelo teu caderno. Assim, era toda aplicadinha, né? E aí eu acho que eu nunca perdi esse negócio de ir falar sobre um assunto e preparar não sei quantas vezes, assim, é um hábito, né, que eu tenho, às vezes, tem gente que dá a mesma aula, né, mal comparando com a mesma ficha, né, tinha aquelas fichazinhas de professor. Eu não, cada vez que eu vou falar sobre um assunto, eu preciso anotar, eu preciso fazer com que ele se atualize na minha memória do meu corpo, na minha sensibilidade, porque as coisas, eu gosto também da novidade, eu gosto de me dar a novidade da minha fala, né? Eu não gostaria de estar me repetindo, assim. Então, eu preparei, assim, algo que depois, de às vezes, quiser, a gente escreve um texto junto, já tá, assim, não é um texto, mas são anotações bem já construídas, né, do ponto de vista de um diálogo com alguns pesquisadores e pesquisadoras que atuam nessa área. E eu vou começar dizendo que tudo isso, né, se inicia em 2010. Até 2010, eu passei alguns anos na Secretaria de Direitos Humanos, eu fui secretária de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza, e eu saí em 2010. Em 2010, sabe quando você sai, assim, diz, o que eu vou pesquisar? Porque antes eu pesquisava sobre juventude, né? Juventude foi meu tema de pesquisa durante 20 anos, e dentro da Secretaria de Direitos Humanos eu continuei, né, pesquisando sobre esse tema, só que, assim, de uma forma, quando você é gestora pública, você não tem, né, esse tempo todo. Então, eu continuei com a bolsa de CNPq, pesquisei sobre situação de rua, exploração sexual comercial, enfim. Mas aí eu pensava assim, meu tema são os malditos, né? Eu acho que eu sempre gostei daqueles que dificilmente na esfera pública, ou mesmo para os pesquisadores, enunciam um discurso, uma narrativa, né? Sempre aqueles que são esquisos, né? Então, em 2010, quando eu saí da secretaria, eu pensei qual seria esse meu campo de pesquisa, e aí, como o meu último livro tinha sido escrito sobre torcidas organizadas de futebol, é um livro que menos gente conhece do que o Cartografias, ele é menos conhecido, se chama Itinerários de Corpos Juvenis, que é baile funk, torcida organizada, e jiu-jitsu, e lutadores de jiu-jitsu. Eu peguei violência de classe média, violência de periferia, mas eu peguei eu olhei muito para a dimensão do corpo, né? O corpo como estético, o corpo como uma performance, o corpo, a relação corpo-cidade. Então, quando eu voltei, eu pensei, eu vou continuar nas torcidas organizadas, né? De futebol, vou olhar para elas, só que eu pensei, vou olhar para elas a partir do Orkut. O Orkut, nesse momento, ele tinha uma dinâmica interessante, porque ele tinha muitos grupos de discussão, não sei se vocês lembram. Então, esses grupos de discussão, eles aglomeravam pares, né? Era quase que um grupo focal ampliadão, né? Assim, era um grupo de discussão que ali tinha todos os elementos para uma pesquisa que, nesse momento, se chamava pesquisa na internet, né? E aí, também, nessa história, eu tinha apresentado, na Ampox, eu fazia parte do grupo de estudos urbanos, e participei de violência e a questão urbana. Tinha uma época que eu ia para o grupo da Albas Aluá, tinha época que eu ia para o grupo que era Movimentos Sociais Urbanos, com Machado da Silva, a Inayara, um bocado de gente, a própria Regina Novaes, numa época dessa também fazia parte. E aí eu imaginava, assim, eu comecei a perceber que o grupo das torcidas, as torcidas, e anteriormente também com a pesquisa de gangues e galeras, eu percebia que as galeras na cidade, elas através dos seus corpos, elas criavam o que eu chamei de territórios em movimento. Os corpos, elas chegavam, por exemplo, no estádio, elas territorializavam, às vezes elas nem iam de torcida, elas iam de bairro. Quer dizer, você vai de torcida ou vai de bairro, né? Você vai de torcida, então, muitas vezes essas galeras, elas iam para o estádio, elas iam para o baile funk, e elas chegavam, né, nessa época que eu fiz essa pesquisa sobre o baile funk, os bailes funk, eu fiquei muito impressionada, porque eles chegavam e eles diziam tipo num caminhão de mudança, aqueles caminhões que abrem as comportas, né, vinha assim eles desciam todos gritando, tipo, Uhul, é Piedade, o nome do bairro é Goiabeiras. Então, eles chegavam, todos desciam e territorializavam uma praça que tinha quase sempre um descampado em frente ao clube dos bailes funk, e ali eles criavam esses mapas, né? Lado A, lado B, muitas vezes a partir das torcidas, né? Tudo Ceará Amor. E eu percebi
que esses corpos que carregavam territórios, por exemplo, se eles iam para a praia, eles iam e territorializavam. Então, eu percebia que a cidade caminhava através dos corpos. Quando eu começo a perceber a questão das torcidas, eu penso o seguinte, e aí, como é que vai ser? Como será esse território que já é móvel a partir da internet, né? E também havia uma perspectiva de fulano é sujeira com lado A, sujeira com lado B. Bairro tal é sujeira com bairro tal. Tanto é que na minha pesquisa diziam assim, você chama grupo tal do bairro tal para vir aqui conversar. E eu era tipo cheiro do queijo. Cheiro do queijo não sei, deve ser bem nordestino, que você usa aquela pessoa para poder atrair o inimigo e ter uma treta, né? Ter uma briga, ter uma disputa, né? Então, quando eu percebi que havia uma guerra das torcidas no Orkut, e que ela parecia tão acirrada como nos estádios, eu imaginei que como é que seria pesquisar na internet? Como seria pesquisar na internet? Isso era 2010. Na época, eu pesquisei onde é que tinha um grupo assim, encontrei um grupo, um GT Nampox, que era Ciberpolítica, Ciberativismo e Cibercultura, que era coordenado pelo Sérgio Braga e pelo Sérgio Amadeu. Só que quando eu chego lá, eu não era, eu era meio que uma outsider do próprio grupo, porque o grupo ele pesquisava tecnologias digitais nas campanhas, ciberativismo, né, sabe, ativismo, e eu levei um paper que era assim, redes sociais e juventude, uma etnografia virtual. Eu usava a palavra virtual ainda, eu não sabia como me situar, né? E introduzi o tema dizendo que o Orkut é uma rede social que era mais utilizada do que o Facebook no Brasil, que foi criado acho que em 2004, se eu não me engano. E eu dizia, se é que podemos denominar essas comunidades de enfrentamentos, de torcidas, comunidades virtuais, a gente percebe que há essa exposição pública e a projeção de marcas identificatórias, ela vai acontecer também em nível que nesse momento eu chamava virtual, né? Só que eu percebi já uma coisa diferente, eu percebia que a internet, eu já fiquei, como se diz por aqui, meio cismada, né? Que eu dizia assim, não, a internet não é só um lugar virtual, né? Como você tinha toda aquela discussão do Humberto Eco, Pierre Levy, né? Os apocalípticos, você tinha toda essa discussão, né? Que eu entrei nessa discussão para poder entender essa discussão e me situar nela, mas eu já percebi uma coisa. Eu disse nesse próprio texto que esse ambiente digital era uma outra dobra da esfera pública. Eu já dizia isso, mas eu dizia isso de uma forma muito intuitiva. Eu dizia que as torcidas apropriam-se desse campo de atuação, que é a internet, e territorializam. E eu escrevi o ciberespaço. Eu já não escrevi internet. No mesmo texto, eu estava gaguejando, pendulando, né? Apontando desafios para a construção de uma ciberantropologia, né? Aí eu também entendi que, assim, eu me senti meio órfã, assim, eu não tenho, esse grupo, eu participei 2 vezes desse GT da Pox, inclusive cheguei a publicar um texto, mas era assim, todo mundo apresentava, eles eram super interligados, um pessoal legal, um pessoal super produtivo, e aí eu e uma moça da antropologia ficavam no fim, assim, sabe, tipo, não está discutindo campanha, não está discutindo a internet, não está discutindo... E aí eu pensei, não, isso aqui não vai para frente se eu não encontrar um grupo. E aí, quando foi logo depois, eu percebi que a dimensão ciberespaço, ela estava sendo discutida. Eu me lembro bem do livro do Castel, Sociedade em Rede, né? As redes como uma espécie de tecnologia da informação. Eu digo, não, isso aí está se usando, então, as redes, a percepção das redes, do ambiente digital, ela fica mais no ponto da comunicação e da informação e da tecnologia da informação do que uma antropologia, do que fazer uma antropologia, uma etnografia. E aí, naquela época, eu fui ler Raquel Recoeiro, que todo mundo passa e lê, né? Que ela dizia que fala das comunicações mediadas por computador. Tem o André Lemes, que é engenheiro e que é doutor em sociologia, mas que fala muito dessa dimensão também das redes, como sendo o ambiente digital, como sendo toda uma perspectiva também muito ligada à comunicação. A própria Lúcia Santaella, né, que vem das ciências da comunicação. Então, eu pensei, vixe, tô sem interlocutores, e
e sendo olhada meio assim, desconfiada pelos meus colegas das ciências sociais, porque eu vinha de uma gestão, em vez de estar fazendo pesquisa de campo, ou seja, estando lá, eu estava aparentemente no conforto das redes, né? Então, foi quando eu percebi que, para além desse espaço comunicacional, existia no campo da antropologia um grupo ciber, que era formado pelo Rifiotes, Teófilo Rifiotes, que ainda é, o Jean Segata, né? E que esse pessoal já produzia muito bem, fazia uma antropologia no ciberespaço, etnografia no ciberespaço, e que em 2009, né, o Jean Segata, ele lança a pesquisa dele sobre a construção, o Espaço Lontras, que é uma pesquisa sobre Lontras e construção de laços no Orkut, que ele também trabalha com Orkut e MSN, e é uma cidade interior do estado de Santa Catarina que cria um grupo no Orkut. E aí eu fiquei pensando, puxa, que bacana, já comecei a dialogar com o Teófilo Rifiotes, que tinha sido da minha banca de doutorado, isso começa a acontecer legal, e também tinha o Guimarães Júnior, que tinha feito em 98 a primeira dissertação de mestrado, produzida pelo grupo, que é sobre chamada Palace, que ele estudava avatares, né, em vez de pessoas, avatares. Que ele chamava ambiente de sociabilidade virtual multimídia. E aí, mas ele ainda dizia assim, pessoal, ele dizia assim, são evidências da existência de uma estrutura comunicacional que subjaz as diferenças ocasionadas pela especificidade de cada meio. Então, a questão comunicacional ainda era muito forte. E aí, eu fiquei um tempo, né, imaginando como é que seria essa perspectiva de uma vida que se dizia vida offline e vida online, como se fossem dimensões diferenciadas. Quando em 2010, é lançado, tem um grupo na Unbox, que é outro grupo, né? Que foi depois que eu descobri esse outro grupo, que lança o livro Antropologia no Ciberespaço. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro organizado pelo Rifiotes, né? Quando ele diz, afinal, somos nativos no ciberespaço. O nosso olhar sobre ele está situado na fronteira entre nossa observação e a nossa experiência. A gente é nativo porque nós somos também nativos nesse espaço, né? E aí ele diz assim, de fato, o que acontece nesse momento? Os pesquisadores, eles se dedicam a estudo do ciberespaço, eles que têm se dedicado, sempre colocando dilemas de ordem metodológica e teórica. Sempre havia em cada pesquisa um dilema. Como fazer uma pesquisa na internet? Como construir? E os desafios. Eu vou colocar alguns que eu identifiquei no começo e depois eu chego para os mais recentes. Primeira coisa é que havia que se responder que havia gente no ciberespaço. Isso é uma coisa básica, né? Mas que havia gente, né? Porque nós éramos acusados de esvaziamento humano nas etnografias. Né? A ideia do estar lá, do estar diante, da relação face a face. E eu percebia que esse grupo, ele já colocava essas questões, que também já eram colocadas a mim como desafios. E ao invés, o Jean Segata diz no texto depois, de qualificar de novas tecnologias digitais, aí o termo muda, nós buscávamos as pessoas e suas práticas cotidianas no ciberespaço. Então, assim, essa dimensão de que havia gente, ela foi um dos primeiros impasses das pesquisas nessas cidades digitais. Segundo, era desconstruir a ideia de virtualidade mesmo. Porque tudo era denominado virtual, era namoro virtual, realidade virtual, comunidade virtual, tudo vinha de uma virtualidade, né? Então, assim, até mostrar que, e aí é que eu vou chegar depois, que se foi uma apreensão, interessante, eu acho, quando a gente percebe as coisas, e as teorias, elas se casam, elas se conectam com as nossas percepções, porque, assim, eu já percebi que não era essa realidade virtual, como se fosse uma outra realidade paralela, né? Como uma vida paralela. Então, uma outra questão que eles também perceberam como desafio era transcender aquele argumento que as pessoas podiam dissimular na internet. Elas podiam, se era um homem, podia ser mulher, se era negro, podia ser branco, se era branco, podia ser negro. Então, é como se o antropólogo jamais ele fosse saber da verdade, né, desse outro, porque faltaria como se fossem elementos metodológicos, como a presença, como o gesto, como o contraste, como a performance, né? Então, esses 3 desafios, eu acho que são os primeiros 3 desafios que marcam a antropologia no ciberespaço.
E isso tudo, eu acho que foi ao contrário, sabe o que aconteceu aí? Eu acho que aconteceu o surgimento de novas técnicas etnográficas. Pronto, aqui eu já faço algo que, uma percepção de que essas dificuldades, esses desafios, ao invés de fazerem recuar esse novo campo metodológico, teórico metodológico, pelo contrário, e eu vou já dizer por quê, tá? Ele fez, na verdade, ele potencializou a prática da etnográfica e antropologia, inclusive antropologias, mas a urbana também. Pronto, o que aconteceu? Questões que foram sendo superadas, a separação entre real e virtual, aqui sendo bem didática, pontuando, entre pessoa e personagem, a gente tem Goffman aí para, não vamos entrar aqui, mas representação do eu na vida cotidiana, ou seja, há sempre representação, né? Seja virtual, você pode estar diante de alguém. Eu me lembro de uma pesquisa que um cara, que eu fui de uma banca, ele disse que estava precisando Mainha, que foi um dos maiores pistoleiros que houve no Nordeste do Brasil, e numa hora o Mainha diz assim, desligue aí seu gravador, porque agora eu vou lhe contar a verdade. E o cara contou na banca, para minha surpresa, que eu não consigo fazer, cara, eu não consigo muito fazer de conta que não estou assim, surpresa mesmo, né? Que ele desligou e começou a escutar a verdade que o Mainha ia contar. E eu pensei, agora o Mainha vai dizer assim, esse cara vai escrever meu livro, e eu vou dizer para ele escrever o livro que eu quero que ele escreva sobre mim, e começa outra história, completamente diferente. Então, essa dimensão de você estar diante de alguém, né? Essa nova prática etnográfica no ambiente do ciberespaço, ela facilitou um pouco essa caída de pano, né? Entre local e global, né? Entre local, essa coisa de situada, né? Isso é local, isso é caso, isso é global, isso é universal, isso é específico, né? Eu acho que também a etnografia cresce com isso. Uma outra questão que eu coloco é a dimensão entre ser uno e ser uno, individualizado e ser múltiplo. A gente sempre achou que a pessoa involucra o corpo. Eu estou pensando aqui um pouco das discussões da Denise Santana, do próprio Le Breton, que a pessoa termina onde o corpo termina, né? E quando a gente percebe, às vezes a pessoa tem 3 perfis no Instagram, tem 2 no Facebook, usa um nome aqui de um jeito, outro acolá de outro jeito. Então, essa ideia de unicidade, de individualidade, né, acabamos aqui onde somos numa perspectiva identitária fechada, ela também é posta em xeque a partir das etnografias virtuais, etnografia no ciberespaço. A dimensão entre efemeridade e eternidade. São questões que eu pontuei para essa fala de hoje, que eu nem tinha isso construído dessa forma, mas foi interessante pensar, porque isso vem na pesquisa do Picho. Um picho que é apagado num muro, ele é feito num lugar proibido, como aconteceu em Fortaleza, por exemplo, na Faculdade de Direito, que um pichador pichou Faculdade de Direito dos Playboys. No outro, daqui a pouco estava apagado, mas foi eternizado no ciberespaço. Então, a ideia entre a lugaridade, a materialidade da cidade, né, que também está em movimento, mas de ser mais estável. E o movimento e a internet como cristalizando certas imagens, certas falas, certas informações, certos jeitos de forma de sociabilidade, isso fica de uma forma, essa tensão entre efemeridade e eternidade, ela é colocada nas pesquisas no ciberespaço. E por fim dessas questões, vem a ideia de lugar linear. Ou seja, você tem, às vezes, tem professor que diz assim, mas como é que esse menino assiste aula se ele tem 5 janelas abertas? Como é que ele consegue se concentrar no computador se abre 5 janelas? Né? Como é que a ideia que nós tínhamos, até cognitivamente, né, que o cérebro ele só dava conta de uma informação, de um lugar, que nós só podíamos ir numa direção, né? Que os lugares eram rotas lineares. Então, há uma perspectiva de multiplicidade do espaço e do tempo. As etnografias, no ambiente do ciberespaço, elas mostram que o tempo é múltiplo, é desdobrado, que o tempo é contíguo, quase quântico, e que os lugares também são. Então, aí, pesquisar na internet, a gente vai perceber
que a etnografia, e aí a gente vai pensar em Bruno Latour também, em Tim Gold, é pensar que a etnografia passou a ser tratada em termos de rastreamento e de uma certa descrição entre humanos e não humanos. Aí vem a questão da agência também, que é um outro salto enorme, que as coisas têm agência, que a técnica tem agência, tem agir, que está tudo conectado, né? Que está tudo em conexão. Então, ao invés da gente farejar pistas, como diz Ginsburg, através do cheirando esterco e se agachando, a gente passa a seguir rastros deixados pelas ações que são, em geral, acontecem em feixe. Elas não acontecem de forma linear. Então, o que eu faço? Dialogando um pouco com o Segata e com o Rifiotes. São meus rastros no ciberespaço que vão formando conexões, isso aqui serve para nossas pesquisas tudinho. São meus rastros que formam conexões e que, a partir dos pontos que eu decidi seguir, esses rastros, eles nunca vão estar lá, eles são caminhos, não vão estar lá parados, que eu alcanço, mas são meus caminhos, e que a rede, esses caminhos que eu chego, não é um dado, é um resultado do meu movimento, é o resultado dos rastros que eu deixo nas redes. Então, é sempre ação e não evento, vocês entendem? É sempre ação, é sempre movimento, não é dado, não é um evento, não é um lugar, um caso. Então, assim, trata-se apenas, eu acho, e eu vejo vários, olha aí a Cornélia aqui entrando, vários pesquisadores, quando vão para o ambiente da internet, eles querem, de certo modo, simular o mesmo movimento que eles fazem. Eu tenho muitos alunos orientandos que fazem isso. Então, agora, por exemplo, com a pandemia, né? Então, agora, a dificuldade de pesquisar no meio presencial. O que é que nós vamos fazer? Vamos para o ambiente da internet. Só que eu reproduzo o mesmo olhar, a mesma forma de lidar com os sujeitos, com os personagens, o mesmo objeto, as mesmas metodologias que eu construo em ambiente presencial. Isso fica complicado. Aí eu vou começar a dizer por que fica complicado. Porque, veja, entre o ambiente digital e o presencial, há uma palavra chamada entre, né? In between, assim. Esse entre é tão importante quanto essas esferas. Esse entre, aquele lugar, né, que às vezes não é visível, que está ali aparecendo, mas não está aparecendo, que são os rastros que você vai deixando, que são os movimentos que você vai fazendo, né? E aí, uma das coisas que eu percebo que seria importante a gente pensar, que essas ideias de tática do dissertor, né? Como é que essas táticas, elas vão acontecendo no ambiente do ciberespaço? Por quê? Porque não dá para que a gente, primeira coisa, não tem um objeto delineado, não há objeto limitado na internet, não há objeto fronteiriço. É sempre feixe, é sempre fluxo, é sempre, eu não quero ser deleuziana aqui, que a Cornélia disse que eu sou deleuziana, mas assim, é sempre rizoma, né? Mas é sempre feixe, é múltiplo, né? E aí, assim, a gente começa a perceber, eu passei a ministrar disciplinas com esse tema, passei a orientar com esse tema, tem uma dissertação maravilhosa, que é o Jogo da Homofobia, Táticas e Xingamentos nas Torcidas Organizadas do Ceará Sporting Clube, do ex-orientando meu, Joaquim Sobreira, que é incrível, porque ele passa a perceber se entre a internet, e ele é um torcedor de uma das torcidas organizadas, então ele faz esse movimento e ele começa a falar exatamente não só da internet, ou não só do estádio, ou não só das torcidas, mas como é que acontece esse entre-movimento. E aí, assim, eu começo a perceber que a categoria dobra do Leibniz, né, que é muito discutida, bem legal, discutida no livro do Deleuze, a dobra, Leibniz e o Barroco, a dobra, ao invés de aludir a uma dimensão de duplicidade, porque a nossa cabeça, a gente diz assim, não queremos ser maniqueístas, né? Não queremos pensar em dualmente. Mas a gente acaba pensando dualmente, se a gente não tomar cuidado. Então, a dobra, é interessante essa perspectiva discutida nesse livro, porque ao invés de aludir a uma dimensão de duplicidade, sinaliza o que seria uma conexão de multiplicidades. Por isso que o olhar do pesquisador no ciberespaço, ele tem que ser um olhar mais sofisticado, mais ligeiro, mais veloz, mais, como é que eu diria, mais extensivo, né? Porque não se trata... o múltiplo não é o que tem muitas partes nessa perspectiva, mas é o que é dobrado de várias maneiras. Pessoal, é como se eu dobrasse esse papel, o mesmo papel, entende?
O múltiplo, quando a gente pensa em múltiplo, a gente pensa tem muitas coisas dentro. Não, não é isso, é o que é dobrado, a dobra entre o presencial e o digital, a dobra entre estar aqui, estar dentro, estar fora e estar nesse meio, nesse entre, né? E aí, assim, o estar lá assume novas configurações. A relação face a face, ela muitas vezes dual, e hierárquica, às vezes, ela no ambiente da internet, como eu fiz no Antropologizando, que o Jesus falou, na minha forma que eu utilizei em Lisboa, chegando lá, eu tinha um ano, né, para pesquisar os ilegais. O que eu vou fazer em um ano para ter acesso aos ilegais, aos artistas ilegais de rua, e ser, talvez uma etnografia muito situada, exatamente isso, uma etnografia muito situada. Então, só usei o mesmo termo, mas é isso mesmo. E aí a gente pensar que quando eu cheguei, eu pensei, eu não vou ter tempo, um ano de pós-doutorado é muito pouco. Então, eu criei um blog, que foi uma ideia que eu tive num jantar com o Machado Paz. O que eu faço? Sei lá, acho que eu vou criar um ambiente virtual para fazer uma pesquisa que também possa ter o ciberespaço como uma isca, como um lugar onde eu possa alcançar essas pessoas. E aí eu fiz isso. Eu criei um Antropologizando, vocês estão lá antropologizando com 3 vezes, assim, que é o barulhinho da lata do spray, né? Quando você aperta o spray, assim. E no Antropologizando, eu comecei a criar o que seria um diário de campo no ciberespaço. Ninguém me conhecia, então eu criei, eu pesquisava sobre um artista na internet, de rua, que eu encontrava na rua, o Tinta Crua, por exemplo, como vocês veem no texto, fazia toda a parte a pesquisa no Google, tudo, no Flickr, tudo que eu achava dele, e eu fazia uma postagem sobre ele no meu blog, e eu marcava ele no Facebook, no Instagram. Aí ele ia ler sobre ele, ele ficava, meu Deus, eram várias páginas escritas, até mesmo, tipo, era algo sobre um texto sobre a pessoa que às vezes não existia, né? E aí, aí era interessante essa perspectiva do que eu estou falando aqui no ciberespaço, não tem aquela relação hierárquica, porque ele dizia assim, olha, isso que tu disse que é um mosaico, que é uma cerâmica, não é uma cerâmica, isso é tal coisa. Você está usando tal termo, mas não é. Então, era como se fosse um diário de campo em ato. Eu colocava lá, dava como diz o Machado Paz, o Malinowski, fazia toda a edição dos diários dele, eu botava, e eu, inclusive, colocava muito rápido. E porque eu fiz um negócio num texto inicial que fazia um elogio ao erro. Tem um livro do Edgar Morin, Ciência com Consciência, que ele diz assim, o erro de subestimar o erro. E eu disse, por que não errar? Por que não, como diz a Sueli Ronick, por que não gaguejar? Por que não deixar escorrer? E o artista de Lisboa dizia assim que uma obra boa é quando tem sujidade, quando ela escorre, quando ela sai das... Né? Então, eu dizia, não, vou ter sujidade, vou errar aqui, vou errar nome, posso errar a data de um livro que eu estou citando, posso ter erro de concordância. E isso foi bem interessante, porque na medida em que eu fui publicando esses diários, aquele artista conversava com outro, e eu passei a publicar do outro, que já me dizia assim, tu pode publicar sobre mim também? E aquilo virou uma coisa tão incrível, que daqui a pouco a Galeria de Arte Urbana me conhecia. Eu fui chamada para fazer texto de exposição, eu fui chamada para fazer, uma das artistas era DJ, para uma festa onde ela era DJ, eu fui chamada para... tem um vídeo também, pessoal, Rastro da Arte Urbana em Lisboa. Fui chamada para fazer colagem ilegal no Porto, em Lisboa. Eu me tornei, como se diz, chapa. Isso tem a ver com uma pesquisa do Cartografia, que numa hora um cara de uma gangue diz assim, acho que eu estava nas Goiabeiras, numa gangue sem cérebro das Goiabeiras, e o cara disse assim, não, pode falar para ela que ela é limpeza, né? E eu digo que limpeza foi um aspecto metodológico importante, como também ser alguém parceiro, né? E aí, essa perspectiva do ciberespaço, eu também produzi um outro texto, que eu sou meio apaixonada por esse texto que eu vou falar agora, porque tinha um artista em Lisboa, Dalai Lama, que era um artista desconhecido, quer dizer, ninguém sabia quem era. Eles dizem assim, não dava cara, né? É uma expressão portuguesa. Era anônimo, era clandestino. E eu passei o ano inteiro
fiz texto do Dalai Lama, nada do Dalai Lama se colocar como pessoa na minha frente, né? Nada dele dizer quem era. Quando um belo dia e a gente começa a ficar meio amigo, né? Conversando pelo Messenger, e ele diz assim, vai ter na Escola de Belas Artes vai ter uma discussão muito boa sobre arte, vai lá. Quando começa um artista famoso lá de Lisboa a apresentar suas obras, eu senti na mesma hora que era ele, que era o cara da rua, né? Dalai Lama. Então eu vou na cantina que tinha lá, ele chega no intervalo e eu disse, vem cá, você é o Dalai Lama, né? Ele ficou passado, né? Assim, o que é isso, né? Você quem te disse uma coisa que não pode. Mas é por causa que eu comecei a perceber a estética. Havia uma estética parecida, uma paleta de cores. Eu comecei a perceber, a estudar um pouco, e foi quase. Era necessário a arte em si, né? As artes plásticas. E aí, esse texto que eu coloco, que está na revista etnográfica, é Dalai Lama e eu. É toda a nossa comunicação por inbox, por message, que foi muito mais, assim, eu acho ousado do que estar num grupo de discussão, ou estar no Facebook, onde eu puxo o perfil e todo mundo vê que é verdade. Só é verdade para o Dalai Lama e eu pensei, a etnográfica não vai aceitar esse texto. Né? Então, esse é um texto precioso, porque é um texto para uma revista portuguesa de antropologia refutada, referendada, né? Refutada não, referendada, e eu fiquei feliz de desse texto estar lá, porque eu acho que é um texto que vai trazer outros elementos. E, por fim, a gente pensar aqui, para a gente abrir, eu vou colocar mais algumas questões e termino. Elaine, uma aguinha aqui. É que eu conheci em Lisboa um autor que eu também tenho muito apreço por ele, que se chama Arjun Apadurai, vocês devem conhecer, né, muitos de vocês, que escreveu, que eu já citei numa live do Desconversando, Dimensões Culturais da Globalização. E nesse livro ele fala da importância das tecnopaisagens. Aí eu pensei, puxa, isso é isso. Tem muito a ver com isso, né? Uma tecnopaisagem é uma paisagem, trabalhou, a Marta está dizendo, é muito bom esse livro, ele só tem PDF, ele não tem mais, nem para vender, nem, não chama sebo em Lisboa, chama Alfarrabistas, não tem esse livro, não existe mais, né? E é muito escapes também, imaginação, os mundos imaginados. Ele é um livro precioso, embora tenha data de 96 da publicação, ele é muito contemporâneo, é muito século XXI. Então, ele vai dizer que nas tecnopaisagens há tipos de fronteiras que são antes impenetráveis, né? Então, essa ideia, né? Vocês conhecem o livro do Michel Serres, né? Filosofia dos Corpos Misturados. Há uma mistura, há uma mestiçagem, né, entre paisagens, né? Uma outra questão, e também, assim, imaginar que a interatividade é um outro termo interessante, porque a reflexividade, como os antropólogos discutem, Machado Paz tem um texto muito incrível sobre reflexividade, mas interatividade também, né? Tem a interatividade, assim, como se dá a interatividade na internet? Como é que se dá essa interatividade que tem a ver com toda a discussão sobre reflexividade, que se dá no ambiente presencial, como se dá no ambiente da internet, né? Porque, assim, o Zizek, ele tem um livro, eu não sou tão fã dele, não, mas eu gosto desse livro, que ele diz que a interatividade é o grande tema do espaço cibernético. Por quê? Porque já não me limito a olhar fixamente para o ecrã. Eu interajo progressivamente. Então, esse é o outro ponto. Há uma interação. Ninguém é passivo, né? Como diz o Rancière, o espectador é emancipado. Por mais que eu esteja diante de uma tela, eu faço parte. Eu crio, como toda essa juventude criando, ela cria produtos, ela mesma produz, ela mesma difunde, ela mesma comercializa, ela mesma publiciza. Então, você tem outra perspectiva da interatividade, né? Um outro ponto que eu gostaria de colocar são as geografias móveis, né? Que eu chamo de geografias móveis. O Máximo de Felice também tem um livro interessante sobre isso, né? Que é o exercício de atravessar fronteiras. Eu digo assim, olha, se você é fixista, territorialista, gosta de estudos de casa ali, tudo alineado, vá para a internet, não vai dar certo, não. Porque é deslocamento, é mobilidade, é a vida, né, pessoal? É como a vida é.
Na verdade, é isso. É como a vida é, só que quando a gente tem ilusão da fixidez no mundo material, na cidade presencial, é ilusão, porque tudo é movimento. É um campo que se move entre lugares, é um campo, não é um campo etnográfico fechado. É um campo que você vai, você está bem por aqui, daqui a pouco você está acolá, porque você está seguindo pistas, você está seguindo rastros, né? E aí, que se tempo e espaço se modificam também, é uma nova cognição do pesquisador. O pesquisador tem que ter uma nova cognição, ele não pode estar com os mesmos, ele não pode estar no século XX, no iluminismo, que é lindo, eu também sou iluminista, mas assim, imaginar que ele está com as mesmas ferramentas para pesquisar um ambiente que é só que é movimento, é deslocamento, é transmudação de personagens, de perfis, de identidade, estou usando a palavra identitários, mas de persona, né? De papéis, de funções, de formas. E aí, assim, tem uma afirmação do Sérgio Amadeu num livro, que foi até um seminário que houve, bem interessante, e redundou nesse livro, que ele diz, nessa perspectiva, né, de uma nova cognição, o lugar, a materialidade muda sua figuração. Quando a rede liberta o texto do suporte papel, a música do suporte vinil, liberta a imagem ali do suporte película, o que você tem? Você tem aquilo que sempre foi, criações. Eu acho isso genial, é criações, é movimento e criação, né? E aí, por fim, é imaginar também a importância da antropologia compartilhada. Porque o antropologizando foi antropologia compartilhada. A ideia de que nós não somos donos do nosso tema. Nós somos co-narradores. Todo mundo é narrador agora, entendeu? Dentro do espaço do ambiente digital, muitos são narradores, criam suas próprias narrativas. Então, como é que nós, a partir daí, imaginar que podemos ter transparência nos processos de pesquisa? Nós não podemos mais fazer uma pesquisa no ambiente, no ciberespaço, depois trancar a pesquisa no repositório, assim. Essa pesquisa que for feita no ciberespaço, ela vai também ser partilhada no ciberespaço, como eu estou partilhando aqui essas experiências, né? E aí, desmancha-se as fronteiras entre pesquisador e narrador, e a gente vai fazendo negociações, né? É como se fosse uma construção de narrativas, não é disputa, mas é uma construção de narrativas. São narrativas diferentes, mas imaginar que emancipa-se eu estou falando da palavra informante como caricatura. Não se trata mais do informante, do puro narrador, do nosso interlocutor de pesquisa que não participa da nossa pesquisa. O pesquisador encontra o narrador que atua, que constrói, que não atua não apenas como informante, mas ele constrói sua página, seu perfil, produz fotos, produz textos, como eu falei, interage com outros, vende ideias, burla cancelas. Então, como diz o Rancière, é o desmantelar das fronteiras entre os que veem e os que agem e os que veem. Todo mundo age, todo mundo vê. Entre os indivíduos e membros de um corpo coletivo. E para a gente ir terminando, é imaginar, né, que a escritura, as artes de rua como territórios de memória, como imagens, pensantes, como diz o Etienne Samen, toda vida... É Samen ou é Saman? Diz aí, Jesus. Samen. São estéticas pensantes. É imaginar que nós não vamos trabalhar só com palavras, nós vamos trabalhar com memes, com imagens, o tempo todo com fotografias, com vídeos, com hologramas. Tudo isso faz com que a escritura urbana ela vai mostrar o que sempre foi também, sua natureza polissêmica, intertextual, ficando isso ainda mais potente nos meios digitais, né? E a gente imaginar também, quando eu fiz pesquisa, né, e aí a Cornélia também organizou um texto, acho que o Júnior, sobre a Bivarbo, é imaginar que é possível criar uma metodologia de trabalhar no ciberespaço um pouco como os atlas de imagem, né, como pranchas de imagem. Por exemplo, eu acabei fazendo isso com tinta crua. Todas as imagens dele eram imagens falantes, pensantes, elas juntas, organizadas, conectadas. Elas diziam o quê? Elas diziam do Lisboa em crise, da troika, do desemprego, do cara que enfiava uma faca e o sangue escorria, que estava em frente ao elevador Santa Justa, um lambe num banco,
um banco de alguém que está lá suando, que está esquálido, num banco, numa caixa de tirada rápida de dinheiro. Imaginar que o campo, né, a gente vai construindo, as imagens, elas passam, eu não vou falar nisso aqui, mas no ciberespaço, que eu levaria muito tempo, as imagens são tão significativas quanto as narrativas. Assim como as coisas que têm agência, assim como as técnicas, tudo isso, como diz o Tim Gold, essa rede, né, essa rede de fios misturados, esse feixe de fios misturados, ele vai construir o nosso campo. É um campo que a gente tem que ter humildade com ele, que a gente é nativa, móvel, a gente é mais um no campo. Nós não somos nós, o pesquisador, nós somos um contracenante desse campo, né? E aí, imaginar, né, que no fim, pensar, o Tim Gold fala que, bem interessante, né, ele no diálogo com Lefebvre, ele vai falar da escrita como malhas de linhas, e ele dá o exemplo da aranha. Ele diz que é interessante esse exemplo da aranha, né? Que a aranha, ela não conecta pontos ou liga coisas, porque os tecidos dela são exudados, né? Ela vai o tempo todo criando na teia extensões do próprio corpo, ou seja, na medida que caminha, né? Então, é assim no ciberespaço. É assim no ciberespaço porque é imaginar que estar no ciberespaço não é o mesmo que reproduzir, não é o mesmo que conter uma teoria, não é o mesmo que conter um objeto. Não é o mesmo que reproduzir um procedimento de interação, mas é seguir, que envolve, na verdade, itineração, mais do que interação. O etnógrafo deve saber se mover numa malha, que inclui inúmeras pontas soltas, como da aranha, extensões, por vezes inomináveis, por vezes inalcançáveis, no seu lugar sujeito de observação. Então, o ciberespaço age descongestionando o fluxo da arte urbana nas grandes cidades, multiplicando-se em mobilizações infinitas, como diz o Sloterdijk. E aí, assim, isso cria em nós, né, a necessidade de um olhar inquieto, oblíquo, instável, diante do movimento indulatório que opera entre os congestionamentos sígnicos das metrópoles, né? Esses espaços, esses sítios que muitas vezes a gente vai ver nesse né? Nesse deslocamento do etnógrafo no ciberespaço, como sendo, como eu termino dizendo assim, né? Que se exige saber habitar lugares de chãos móveis, um tempo que se abre em janelas, sujeitos não definíveis de forma fixa, relações que ultrapassam a dimensão dual, face a face, e a construção de relações que se multiplicam entre redes, sendo que não é por serem muitas, mas é por ser uno de múltiplos. O etnógrafo passa a ser um viandante. Assim como nós, nesse encontro de novembro, somos viandantes, né, de um tempo que se escorre, um tempo em mutação, um tempo que não é o tempo do ano de 2020, ele escapa do calendário, ele flui para as redes, e ele mostra exatamente toda essa perspectiva de feixe, de multiplicidade, de encontro, de possibilidades que nos alinham e nos distanciam. É isso. Desculpe se falei muito. Que isso, professora. Nós agradecemos muito, assim, acho que foi para fechar com chave de ouro essa nossa sequência de webinários, né, que temos feito, desde, acho que foi de março, abril, maio, por ali, né, a gente já tínhamos recebido muita gente, mas essa agora foi para... Obrigada, Jesus. Emoção demais. Eu fico super nervosa de ver tantos interlocutores, pessoas assim, Diva, Cornélia, Fabrício, você, tanta gente aqui querida, mas, enfim, né, muito, muito grata, assim, pelo convite, por vocês estarem aqui, vamos conversar, né? Então, assim, acho que uma palavra muito forte que ficou na tua apresentação é essa questão da pessoa conseguir se mover, né, na internet, o transitar. E o mover, o transitar, o caminhar vamos dizer assim, uma das operações fundamentais, né, do pesquisador urbano, né, de saber andar e saber observar a cidade, né.
pesquisadores clássicos, né, o Zimmel, lá o Flaner também, a gente sempre está ouvindo falar do Flaner, né, desse ato, né, da Flanerie. A própria Chica também já publicou recentemente também um texto sobre essas caminhadas, né, e a questão de como caminhar na internet, né, como caminhar nesse espaço virtual, né, e tu falaste da velocidade, porque são muitas informações, então essa questão de estar atento para os sentidos, para os nossos sentidos, e como vamos trabalhar nossos sentidos, né, eu acho que isso foi uma instigação que, para mim, ficou muito forte na fala, esses sentidos com a técnica, né, porque esse contato com a tecnologia, que alguns manejam mais, outros manejam menos, vários tipos de tecnologia de transmissão de imagem ao vivo, imagem instantânea, de prints, né? Então, existe um conjunto de técnicas que citasse o Ingo do Latour, né? Pessoas que demonstram que eu acho que a gente está se fazendo também, né? Como tu falaste agora no final, nós estamos nos construindo nesse ambiente, construindo o ambiente, né? Parece que acho que essa é uma coisa muito forte, assim, que eu entendi agora, e parabéns, né? Essa tentativa de romper, né, com essa dualidade, de tentar ver o fora, o dentro, o virtual, o real, né, a dobra, né? Essa dobra ficou aqui na cabeça, matutando, né? Bora ver o que é que sai depois, né? E assim, as pessoas estão colocando questões aqui, ó. O Natal Marques, né? Ele pergunta aqui, ó. A senhora acha que esse marco histórico, a pandemia, vai ressoar no tempo em relação à arte urbana? No texto sobre tinta crua, a senhora cita que a imagem se interniza na rede, né? Mesmo sendo transgressora na rua, é rapidamente apagada. Que na rua ela passa, mas na rede parece ter um tempo diferente. Haverá uma pesquisa por imagens, né, que se utilize do subespaço como objeto central? É uma questão que ele está colocando aqui. Olha, eu acho, assim, é Natal Marques, né? Boa noite. Eu penso que nada mais, assim, eu estou aqui na Linha da Serra. A Linha da Serra é o lugar mais alto do Ceará. É um lugarzinho que, quando eu comprei essa casinha aqui, não tinha nem possibilidade de eu estar aqui com vocês, aqui na internet, né? Hoje a gente passa no povoadozinho que tem lá em cima e está todo mundo com celular e todo mundo no WhatsApp. Assim. Eu acho que o mundo hoje, a ideia da imagem, né, principalmente a gente tinha, e eu adoro a ideia de álbuns de família, né, Cornélia, assim, a gente mandava imprimir as fotos e colava, ainda tem um bocado, e às vezes eu fico me cobrando, eu devia estar imprimindo minhas fotos, né, porque, assim, a digitalização da vida, não é só assim, a imagem da música, de todos os planos, né, faz parte hoje do material. Eu não gosto de dizer assim, eu não sou aquela pessoa apocalíptica, não, de dizer assim, olha, mas agora é tudo digital. Na pandemia, sim, muita coisa digital. Isso é inevitável. Isso é uma tática. Dissertou aqui, a gente está pensando, né? Quanto à estratégia, a gente está usando nossas táticas, assim. Mas que eu acredito que não vai mais haver uma ideia de materialidade, sem digitalidade ou digitalização, que esses mundos vão poder ser separados, não vai mais, porque faz parte uma coisa da outra, né? Faz parte a gente imaginar que a vida hoje, ela é pensada nessa dobra mesmo, né? É sempre uma dobra, né? E a imagem, como é que a gente pode fazer uma pesquisa que não se utilize do objeto? Eu penso que a cidade está aí, né? A Cornélia participou da banca da Alice Dott. A Alice Dott não tem uma foto em meio digital, né, Cornélia? Todas as fotos foi a Alice que fez. E depois eu posso indicar aqui o título, que é uma tese, uma dissertação de mestrado, perdão, muito interessante. Ela tem, assim, não sei nem quantas fotos, todas feitas, e ela continua, ela voltou para as ruas, Cornélia, ela voltou, mesmo em ambiente, em situação de pandemia, na bicicletinha, fazendo as fotos dela, né? E aí, assim, mas de qualquer modo, ela usa o ambiente digital para dar vazão a essas fotos. Então, essas coisas não estão separadas, ela usa a máquina, o celular, isso flui para o digital, né? Eu acho que eu acho que a gente tem mais que aprender, como diz o Jean Segato, o Rifiotes, aprender com esse momento, né? Tem uma palavra aqui que não sei se vocês têm uma gíria, fulano é safo. Vocês sabem disso?
Safa é quem se safa, né? Aí diz assim, fulano é safo. Safo é aquela pessoa que tem a mobilidade, né? Onde queres revolve, sou coqueiro, né? Então, assim, eu acho que está no momento safo, entendeu? A gente tem que se aproveitar desse momento. Tem gente que diz assim, eu vou fazer minha pesquisa porque minha pesquisa como orientanda minha, que é brilhante, a Ethel de Paula é brilhante. Ela diz assim, palhaços de circo bem velhinhos, que estão... Mas esses não estão na internet. O que eu faço? Então faz uma pesquisa do que falaram sobre eles e tenta uma entrevista com ele no telefone, assim. Alguém tem um celular? Posso falar com ele? Mas, assim, enfim, ela é uma jornalista, ela pode fazer algo mais bibliográfico nesse momento. O que nós não podemos, nesse momento, é deixar de entender que a vida flui por onde ela pode. Por onde ela pode, ela flui. A vida não para, como disse assim o próprio Cazuza, né? O tempo não para, a vida não para, ela flui, é como a água de um rio, se você estanca aqui, ela vai para lá. Então, o que nós, antropólogos urbanos, o que nós estamos é do lado da vida da cidade, da vida das pessoas. E a gente vai dar conta delas da forma que pode, né, Cornélia? Da forma que a gente pode, não é, Jesus, não é, Júnior, não é? Da forma que a gente pode. Mas é tudo vida. Não é, eu quero dizer que não é fake. Não é virtualidade, é vida, vida fluindo, vida se expressando por onde pode. É isso. Acho que só tem essa pergunta do Natal aqui, pelo menos até agora, Jesus. Coloquei aqui o link, acho que é do trabalho da Cidade Caminhante, Escritas Urbanas e outras escrituras, né? Para quem tiver interesse, olha, a grafia, tá aí, Alice Dot, né, pra gente... Mas é fantástico, né? Agradeço aqui a Chica que está com a gente, é sempre um prazerzão, né? Dessa força para a gente também, é uma pessoa super querida. E professora Glória, assim, não tenho nem palavras assim para falar. Pode até parecer rasgação de seda, mas gostei demais, né? E essa questão que tu fala acho que tua fala ela abriu muitas possibilidades da gente estar pensando, desde essa questão técnica até a questão visual, essa ruptura acho que é a ruptura, né, que tu coloca de combater a ruptura, né, dos ambientes é riquíssima, né? Que é uma dificuldade epistemológica que nós temos, né? A gente sempre foi formado dentro desse modelo binário, né? O exótico, o tá lá, o tá cá, mas como é que isso vai funcionar, né? Essa questão que é um ponto muito forte dentro da própria modernidade, né, do que é tradição e modernidade, do que a gente sempre teve essa... Acho que esse espaço do meio aí que a gente não está conseguindo chegar, nesse bendito, dessa dobra. Acho que essa perspectiva da dobra, ela pode ser uma saída riquíssima de debate, né, nesse contexto aqui, para a gente desconstruir e repensar muita coisa, né? Eu tenho até também tentado aqui por Imperatriz fazer diálogos, né, com alguns artistas locais, né, do grafite, de rua, né, com o pessoal do skate, pegando muito essa leitura, né, se inspirando muito, né, tentando aprender essa questão do virtual, né, e de como é que eles vão se perpetuando, né, se projetando, né, para fora, tentando perceber o campo, né, e assim, para mim tem muita contribuição, né, já vi os textos e agora a fala complementam muito, né, o que a gente está pensando, e acho que pode ajudar bastante, né, a gente tentar fazer uma interlocução, né. E acho que é isso. E vocês, pessoal, vocês estão muito caladinhos aí, ó, Fabrício. Está todo mundo caladinho mesmo. Está todo mundo tímido. Todo mundo tímido, calado. A gente está impactado com essa apresentação maravilhosa, como sempre. Não tem muito a perguntar ou argumentar, mas acho que a Glória também abre um processo interessante de pensar como fazer talvez diários de campo sobre essas atividades, que é o que você fez em Portugal, né? Que tem uma dinâmica incrível de interação, de impacto, mas também perguntar sobre os limites disso, né? Então, porque ali você foi trazendo aquela cotidianidade, mas sempre muito preocupada em não ferir, e sim preocupada eticamente, né? Também com os limites dessa interação, né, Glória? Mas aquele trabalho em Portugal foi incrível, assim, adorei acompanhar.
Pois é, Cornélia, há limites éticos mesmo, há limites, né? Mas como o que eu colocava era sempre pacto, por exemplo, o que estava na internet eu podia publicizar porque já estava no blog. O que não estava era sempre um acordo. O que eu fazia? Antes de eu publicar, eu mandava para o artista. Olha, a parte presencial. O Dalai Lama, que eu conheci no fim, que depois ele afirmou ser ele mesmo, e tem no vídeo, no documentário que eu fiz, com meu filho, que é videomaker, que foi para Lisboa, Rastro da Arte Urbana em Lisboa, termina com o Dalai Lama. E assim, claro que é muito delicado, porque eu podia dizer uma palavra que uma vez dita revelasse quem ele era, ou cada um dos anônimos. Então, nos textos que eu fazia um diário de campo, ou uma escrita, que era sobre a conversa deles, eu mandava antes. E é interessante, Cornélia, que eles faziam modificações. Então, por isso que eu digo que eles eram co-narradores, porque, assim, eles às vezes botavam em vermelho, destacado, uma colaboração, que eu dizia isso até aqui, eu esqueci de dizer tal coisa. O diário de campo era complementar. Então, é algo a se pensar mesmo, né, de a gente usar um blog como sendo um espaço de interação, né, de espaço de interatividade, um espaço de interlocução, né? Agora, com alguns interlocutores, talvez isso não seja possível, né? Assim, quando se trata de questões mais éticas, questões mais ligadas, por exemplo, à moralidade, à exposição, por exemplo, de meninos em situação de rua, estou dando aqui um exemplo. Tem vários temas que realmente há obstáculos. No meu caso, eu consegui fazer. E foi uma coisa muito, muito, mas muito interessante para mim. E para os artistas também. Tinta Crua passou entre os artistas. É engraçado que isso legitimava a mim e legitimava os artistas. Então, como eu penso na ideia da antropologia compartilhada, na antropologia da restituição, né, a gente imaginar que nossos trabalhos acadêmicos, eles ficam muito entre nós, muitas vezes. E como é que a gente pode fazer com que ele tenha a possibilidade, né, de estar nas redes, assim, no seguinte sentido, ampliar a sua malha de alcance, de quem afeta, de como afeta. E é interessante porque, por exemplo, a Tamara Alves, que eu escrevo, que saiu até o texto dela no nosso dossiê, Cornélia, da Horizonte Antropológico, ela era uma pessoa mais da academia, ela fez mestrado em Belas Artes, então a minha fala sobre ela já tem um pouco a cara dela. Eu fiz uma coisa meio, como é que quando um bicho se mimetiza? Eu fiz algo mais mimetismo antropológico, assim, tipo, eu falei de cada pessoa com o jeito de cada pessoa, eu não criei uma fala minha, plastificada, que desse para todos e fosse do mesmo jeito. Cada interlocutor com seu vocabulário, com seus signos de apreensão do mundo, com seus interesses. Eu lia e fazia um diálogo com os autores a partir daquele sujeito, daquela pessoa. Então, acho que isso também é interessante, sabe? Porque a gente, às vezes, aqui a Glenda está perguntando, professora, a antropologia compartilhada não seria um meio de observação participante? A antropologia compartilhada, ela tem um Aaron Farok, é um cineasta que começou, a Cornélia pode até me ajudar também, talvez saiba mais que eu, com a ideia do cinema, ele fazia um cinema e ele esperava que o próprio público pudesse também contribuir com as cenas, né? Tem um texto que é Lendo Imagens, Pensando as Imagens, que tem um texto do Dilberman, que ele faz essa discussão, que é, meu Deus, partilhando imagens. Agora não me ocorre devolver a imagem. Devolver a imagem. É um dos textos mais lindos de Dilberman, que está nesse livro, né? Tainá, como é o nome daquele livro que tu tem também, Pensar a Imagem, né? Pensar a Imagem, o nome do livro. Esse livro tem Devolver a Imagem. Eu acho que aí sim se trata de antropologia compartilhada. Por quê? Porque nós nos apropriamos tanto das narrativas como das imagens e fazemos um inventário delas, né? E essa articulação com quem vê, com quem produz a imagem, com quem pensa a imagem, com quem vive a imagem é interessante. Então, o Antropologizando foi um pouco isso. E agora, na pesquisa,
eu fiz agora um texto, uma coletânea organizada pela Marília Espósito, porque tem um grupo aqui no Ceará que pegou lá a Casa de Papel, que até já apresentou em Desconversando, o Elaine acho que viu, que criou um seriado lá, Casa dos Vetim. Então, eu escrevi agora esse texto, que é Novas Gramáticas da Juventude Contemporânea, que está num dossiê organizado pela Marília Espósito, que saiu agora nos Estudos Avançados da USP. Nessa coisa eu já mostro assim, sabe? Quando eu fiz esse texto, eu mandei para os vetinhos, para os meninos. Como tá certo? Isso aqui, essa treta que eu contei desse jeito, Então, eu acho que a gente, a ciência como um todo, né? Que a gente fala tanto em democratização do conhecimento, mas a gente fala para a gente, muitas vezes, né? Então, assim, eles, a partir do Geração N, que foi uma pesquisa que também coordenei, eles leram a pesquisa e saíram dialogando e fazendo também o seriado, entendeu? Então, assim, quando eu falo em antropologia compartilhada, eu falo em algo, vou usar uma palavra que eu não sei se é apropriada, mas mais mundano mesmo. Mas também que a gente possa ter conteúdos, claro, nossas teses, nossos artigos para a revista 1, tudo bem, estou dizendo isso, não. A dor que a gente vai deixar de fazer, não. Mas que também a gente possa estar construindo esses nexos, porque a gente também se alimenta disso, né? E a internet, o ciberespaço é um ambiente ideal para isso. Porque não adianta eu querer ser o antropólogo na internet só, e eu ali estou contracenando, eu estou ali num plano, numa paisagem, que eu faço parte dela, como diz o Riffiós, eu também sou nativo, né? Então, ou seja, somos todos nativos. Então, é interessante, somos todos não nativos. É isso que eu falo. Pois é isso, não sei se... como é o nome? O Enet da Mata. Boa noite. A etnografia poderia auxiliar no rompimento de algumas questões existentes na pesquisa em campo. Intervenções e impressões do pesquisador no diálogo com sujeitos e vice-versa, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, cria outras. Como se ter esse espaço reflexivo entre pesquisador e interlocutor diante da etnografia? A etnografia poderia suscitar uma maior neutralidade entre os discursos dos sujeitos? Olha, eu não acredito em neutralidade. Então, tá assim. É sempre uma negociação. É sempre uma negociação. É sempre uma aproximação. Né? Assim, eu me lembro, assim, na minha pesquisa com gangues e galeras, assim, é muito difícil o cara dizer, assim, que ontem matou um e que o cabra não morreu porque não prestava. Gente ruim não morre, assim, fácil. Como é que eu ia saber isso, assim? Eu quero dizer, assim, que a verdade ou a neutralidade é, assim, o fato de eu... Porque se eu estou implicada, se eu sou limpeza, como eu falei, eu escuto mais, vejam bem, eu escuto mais. Essa pessoa se abre mais para mim, né? Então, e era verdade ou não? Não sei também. Então, assim, eu estou querendo dizer assim, que as narrativas fluem mais. Quanto mais distanciamento, uma abordagem de campo é o cuidado com as projeções, com os valores, com as normatividades, os DVC, o juízo de valor, as adjetivações. Eu leio uma tese de mestrado, de doutorado, uma dissertação, digo, adjetivação não leva a lugar nenhum. Isso é belo para você, belo para mim. Então, eu não estou falando que esses cuidados não devem existir, mas e que a neutralidade, no sentido de que eu sou um pesquisador e você faz parte do meu escopo de pesquisa. Agora, essa distância, sendo verticalizada, ela só complica, na minha percepção, na minha experiência, as pesquisas, principalmente de cunho etnográfico. Então, assim, como estar em campo e conseguir, ao mesmo tempo que você está no seu lugar, na sua posição, trabalhar com aproximações sucessivas, né? Com percepções partilhadas. Isso é o nosso grande intento, né? Eu não acho que a etnografia poderia suscitar uma maior neutralidade, não. Eu acho que a etnografia poderia nos ajudar a pensar na pluralidade dos discursos dos sujeitos, assim. Porque quando... Eu vou dar um exemplo. Eu fiz pesquisa com exploração sexual comercial. Me contrataram à época. Então, me deram os ONGs para fazer a pesquisa. Pesquisa essas meninas aqui. Eu chegava, as meninas diziam assim, tudo criança e adolescente em situação de exploração sexual. A menina dizia, não, faço mais programa não, agora tem até o namorado.
Não estou mais nessa, não, estou na rua, não. Aí eu disse, eu não vou mais fazer em ONG, em entidade, tenho que ir para a rua. Porque o discurso era todo um discurso que era, vamos dizer assim, um discurso sabe, de redencionista, sabe, formatado, de acordo com o que o técnico da política pública queria escutar, com o policial, enfim, aí eu fui para a rua, era outro discurso, e era outra relação entre mim e o pesquisado, né, porque ali estavam os dois na rua, as pessoas estavam as duas na rua, na mesma situação, na mesma situação não, no mesmo contexto, a minha situação era diferente, mas tudo fluiu assim, né, tudo aconteceu, que é o livro, Os 7 Sentimentos Capitais, que a gente, que aí a gente via que, por exemplo, meninas em situação de abuso diziam assim, e aí, o que eu faço? Eu tenho nojo, mas eu tenho prazer, o que acontece? Então, tudo isso aconteceu por causa dessa aproximação, né? E teve momentos em que a gente olho d'água mesmo, porque são relatos terríveis. Como não? Como não? Como não ser alguém ali na frente dessas pessoas, né? Não é ser arrebatado pela lógica do outro, perceber a lógica do outro, mas também entender que ali são duas pessoas que estão uma diante da outra, e seja virtual, seja no ambiente da internet também, gente. Hoje eu chorei aqui na internet vendo vocês viram, né, uma bailarina com Alzheimer dançando Lago do Cisne. Não tem como você não... Pela música, a música faz com que o corpo dela se mexa. Ela diz no começo, não, o cara beija a mão dela, simples. Ele beija a mão dela. No que ele beija, ela incorpora, né, a dança que ela, em 1960, brilhou, né? Então, não tem como. É sempre sujeito, é sempre gente. É sempre vida. Maravilha, professora, maravilha. É um ensinamento, acho que a gente também leva daqui, sobre essa questão das dificuldades, às vezes, dos imprevistos da pesquisa, né? Como tu relatou tua experiência, que chegou lá, e como fazer essa pesquisa em tão pouco tempo. Aí teve a ideia, né, de fazer o antropologizando. Então, muitas vezes, alguns alunos perguntam mesmo, aí como é que eu faço, né? E acha que, pelo fato de ter um trabalho já feito, no final formatado, que foi tudo ali feito bonitinho, encaixado, né? Mas que essas situações de imprevisto, elas... Eu acho que ele saiu do ar. Mas, assim, eu vou dar outro conselho. Não façam o mesmo que a Chica fez, que eu fiz, que o Fabrício fez, que o Gilberto Velho fez. Criem! Escutem, leiam, né? Vamos dizer assim, se inspirem, se aparelhem, mas, assim, criem suas próprias rotas de pesquisa. Porque eu acho que é isso que faz sentido, né? Vocês conhecem a tese do André Dumas, o trecho As Mães e os Papéis, que ganhou o prêmio Pox? É uma das coisas mais lindas, André, o trecho, eu acho que é André Dumas, deixa eu botar aqui. Olha, todos os meus cursos eu uso isso aqui. O cara, ele era um cara de assessor dos movimentos de atingidos por barragens. O cara cria as rotas metodológicas dele, essa discussão primeira desse livro é a coisa mais preciosa. Aí eu soube dele, Cornélia, porque a Iris foi da banca que julgou esse prêmio, ou soube de alguém. E aí eu fui dar um curso de metodologia com a Iris, a gente adotou esse livro, isso, André Dumas Guedes, o trecho As Mães e os Papéis. Não deixem de ver, porque é isso, entendeu? Claro que ele está ali com todos os autores que ele leu, está ali dialogando, mas ele criou a rota dele. Ele criou a rota metodológica dele, porque foi necessário. Não é porque ele é legal, não, é porque ele é sabido, não, é porque é necessário. Né? Então, é sempre um prazer, Glória, estar em contato contigo. Tua participação na banca da minha dissertação foi, assim, inesquecível também, né? Então, toda a colaboração que trouxeste ali para o meu trabalho, né? Enfim, né? Sabendo também que está nessa rede junto com a Cornélia, a professora que eu já trabalho há tanto tempo, e o Jesus. Ela que é nossa diva, né, Fabrício? Como? Ela que é nossa diva. Exato. Fica divando todo mundo quando ela é a nossa diva. Nossa mestra inspiradora, né? Como pode. Nossa musa. Então, claro que aí é super pertinente, né, essa reflexão toda que tu traz, que, enfim, quando tu desenvolveste
né, o teu caminho, né, como tu estavas falando agora, né, foi por um recurso lá de estar inserida num ambiente que não era necessariamente um ambiente que ele era íntimo, não é? Enfim, se aproximar desse grupo que, de fato, demanda confiança, demanda, né, o grupo de grafiteiros, demanda responsabilidade ética, não é? Inclusive, a questão do anonimato, eu acredito que na internet deve se intensificar, porque, enfim, se intensifica uma série como tu disseste, potencializa, né, esse olhar do pesquisador, da pesquisadora, né, esse ambiente. Então, uma ferramenta que parece que vem a somar, né? Então, a gente se obriga agora, nesse momento, a se debruçar sobre esses recursos, porque senão a gente pode comprometer, ou abrir mão, não comprometer, mas abrir mão, né, de uma possibilidade que está muito latente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nossos encontros como agora, não é? Bom, e aí eu estou trazendo umas reflexões, não é? Porque eu também estou nesses dilemas, digamos, né, de como tá fazendo a minha etnografia, né? Se eu não posso botar o pé na rua, né? Nós sempre essa referência que está aqui do nosso lado aqui, né? A Cornélia com a etnografia de rua, né, que nos proporciona todo, né, um conjunto de dados, não é, que eu vinha com a ideia de combinar com outras metodologias, assim, para poder fazer o que eu quero fazer, mas estou nesse dilema, né? Eu preciso avançar, né, e que seja pela internet, não é? E não só na questão dessa busca de informação, que se torna, né, o nosso recurso diário, mas de interação, né? Exato, então, exato. Né, de poder propiciar esse caminho, né? Como tu disseste, crie caminhos. Tu trouxe a referência do André Dumas, eu participei do GT dele agora na RBA, vou me inteirar melhor da bibliografia dele, então, por conta da tua indicação. E o próprio anonimato, não é? Que acho que faz parte do grafite. Então, nesse sentido, né, como é que tu trabalhaste com isso, como é que tu vê também essas questões, né, desse olhar potencializado pela internet, acho que tu já refletiu bastante aqui hoje também, né, mas eu acho que todos nós estamos passando, todos e todos nós estamos, né, dentro da antropologia, né, buscando, né, esses caminhos, né, para a gente estar... Mas, enfim, é uma reflexão que veio agora, não fica à vontade para rebater. Fabrício, eu estou à disposição, se quiser trocar alguma ideia sobre suas pesquisas nesse nível, a vocês, assim. Está aqui meu e-mail. De qualquer forma... Alguns já sabem, outros não. Agradeço ao Jesus por proporcionar esse encontro, a Glória. Jesus. Obrigada muito, viu? Eu que agradeço, né? Bacana aqui. A presença de todos, como você falou, sempre pessoas queridas, que estamos na mesma rede, tentando dialogar, né, com os mesmos autores, com as mesmas inquietações, né? Eu acho que a gente, como eu repito, a gente vai fechando com chave de ouro esses nossos webinários do LAEPS. Uma experiência muito boa e fico muito feliz, né, professora, por esse primeiro contato assim, que a gente está tendo, mais diretão assim, né? Verdade. É uma alegria muito grande, né? E acho que é isso, assim, eu tenho mais a agradecer. Eu peço que os presentes liguem suas câmerazinhas, se puderem, assim, para a gente ver aquela... É sempre bom. Tirar uma foto sem óculos. É sempre bom. Olha, é bom ver todo mundo, muito bom. Então, a sensação de mais humana, assim. Muito legal. Eloine já é quase íntimo, né, Eloine? Participou de todos os Desconversando. Esse aí é 10. E a Marta também. Não sei se a Marta está aqui. Marta estava por aí, a Marta. Tá. Muito bom. Estou aqui, sim, estou aqui. Olha aí, Marta. Eu lembro do Eloine lá, quando assistiu do Alexandre Barbosa sobre grafite, colocando as inquietações. Quem está batendo a foto? É para bater foto? Jesus? É só para aparecer mesmo? Não, é para bater uma imagenzinha aí, que puder fazer um print. Eu não sei fazer, então, portanto...
Vou fazer aqui, por favor, meus colegas de grupo me ajudem também, para a gente ter nesse nosso registro aqui, né? Tanta gente linda e de energia boa, assim, chega a dar uma revigorada. Então é isso, assim, pessoal, eu Obrigada, então. E continuamos as nossas dobras de contatos, né, de aproximações. Continuemos. Luizinha, muita paz, muita saúde para todos. Parabéns, Glória. Linda. Parabéns, Jesus. Tchau, tchau. Vou tentar te passar por aqui já, eu acho até que eu consigo anexar. Eu fiz um clique, tu conseguiu fazer? Eu vou ver aqui, meu. Eu fiz na pressa aqui. Mas é que aqui a gente não compartilha documento, né? Senão eu te mando depois pelo... Tá legal. Mas que fala massa, hein, Fabrício? Caramba, meu. Agora deu uma... Inspirador, né? Luiz. Agora é ótimo. Bah. Não, ela vai assim, vai falando assim, do jeito... Deixa eu desligar aqui a gravação, cara. A gente vai falando aqui e o negócio vai interromper a gravação. Sem prova.